E a essência do Evangelho está ligado à ressurreição de Cristo. E foi anunciado, foi recebido, estão perseverando, eles reteram o Evangelho, ou seja, eles se compromissaram com o Evangelho. Como eu disse na pregação da manhã, no culto das 10, quem aqui estava, que Jesus Cristo morreu por nós, falamos sobre a Páscoa, falamos sobre a Santa Ceia, Êxodo 12, instituição da Páscoa, quando o cordeiro fora imolado no crepúsculo do dia, o cordeiro foi imolado no final do dia, o cordeiro é imolado, melhor dizendo, e o sangue dele é passado nas portas, nas ombreiras das portas, ou seja, as pessoas se comprometeram com o sangue, elas se envolveram com o sangue, havia um envolvimento total. Então o Evangelho que também foi retido, um envolvimento, eu recebo o Evangelho, eu abro meu coração para este Evangelho, eu creio como diz a Escritura, eu confesso como diz a Escritura, e este Evangelho gera um tremendo resultado que é a salvação dos ouvintes, a salvação das pessoas, pessoas salvas, pessoas transformadas, pessoas regeneradas, pessoas conquistadas pelo sangue de Cristo. Então, o propósito do Evangelho é levar a mensagem da salvação. O propósito do Evangelho é confrontar o pecador com o seu pecado e mostrar a solução na cruz de Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado algum, ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele nunca errou, ele nunca fez nada errado, nem em pensamento, nem em palavras, nem em ações, nem em obras, mas ele tomou o seu, o meu, o nosso pecado sobre ele. O Evangelho gera salvação. Paulo diz, ao escrever aos Romanos, capítulo 1, ao escrever Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo tinha o Evangelho como algo poderosíssimo, que ele pregava com muita unção, ele falava de Jesus, ele falava de sacrifício, ele falava de morte, ele falava de entrega, e as pessoas ao ouvir o Evangelho, as pessoas abraçavam o Evangelho. Na Páscoa nós falamos da ressurreição de Cristo, nós não falamos de coelho, falamos de cordeiro, não foi o coelho, foi o cordeiro. Eu falei no culto das 16 horas, que é inconcebível um cristão desejar feliz Páscoa com uma fotinha de um coelho, é inconcebível, é antibíblico, é anticristão, porque Páscoa é cordeiro e não é coelho, porque o coelho não morreu na cruz, foi o cordeiro Jesus Cristo. Então o Evangelho fala de Jesus, e olha que coisa linda, Paulo fala, eu anunciei, vocês receberam, vocês acataram, vocês abriram o coração, e vocês estão perseverando nisto, e a perseverança de vocês é algo fenomenal, reteve o Evangelho, creram conforme diz as Escrituras, fundamentado, e vocês estão salvos. Paulo está falando a uma comunidade, a um grupo de pessoas salvas, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.